Olá amigos, tudo bem? Então, continuando a nossa pesquisa da banca do concurso de Defensoria de Pernambuco, vamos falar sobre direito processual civil. O provável examinador, nós já falamos dele aqui no nosso canal, é o Dr. Rodrigo Pereira Martins Ribeiro. Ele é advogado da União e professor do Centro Universitário de Brasília e também mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele participou do grupo de trabalho instituído na Advocacia Geral da União para acompanhar os trabalhos da Comissão de Juízes do Senado para a elaboração do anteprojeto do novo CPC. Ele também foi examinador dos últimos concursos da CESP para juiz do Distrito Federal e Territórios, sendo titular em 2015 e suplente em 2014, tendo também participado como examinador titular da prova do TJ do Paraná em 2017. O título da tese de mestrado do Dr. Rodrigo é Precedentes Judiciais Persuasivos e Vinculantes, o direito construído e aplicado pelos tribunais, obtido em 2007. Ele tem um livro publicado em coautoria chamado Direito Processual Civil, volume 4, da série Advocacia Pública, pela editora Método, em 2011. Ele tem também capítulos de livros publicados, como O Incidente de Resolução de Demandas, do livro escrito em coautoria, do livro chamado O Futuro do Processo Civil no Brasil, uma análise crítica ao projeto do novo CPC, pela editora Fórum, em 2011. E também o capítulo O Ministério Público na Jurisdição Coletiva, a tutela do direito individual homogêneo, no livro Temas Contemporâneos de Direito Processual, pela editora Lumen Iuris, em 2004. Também tem um texto publicado, uma breve introdução ao estudo do processo, do curso de Teoria Geral do Processo, pela FGV Rio, disponível na pesquisa que está no blog. Então, diante da especialidade e do histórico literário e profissional desse examinador, eu recomendo atenção aos seguintes temas: competência, litisconsórcio, tutela provisória, petição inicial e recursos, mandado de segurança, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, precedentes judiciais, julgamento de recursos repetitivos, súmula vinculante e ação civil pública. A gente analisou as últimas 3 provas para defensor público feitas pela CESP, Defensoria do Rio Grande do Norte em 2015 e Defensoria do Acre em 2017 e de Alagoas em 2017. Os temas exigidos nessas provas foram os seguintes: nas noções gerais, a norma processual, aplicação imediata, artigo 14. Dentro do tópico institutos fundamentais, a ação, as condições da ação, o interesse processual, a súmula 385 do STJ, a existência de interesse na anulação do indébito. E o ponto 2, a legitimação extraordinária, substituição processual. Dentro do ponto jurisdição civil nacional, o caráter judicial somente dessa jurisdição. Exemplo da jurisdição, a desconstituição de sentença definitiva por ação rescisória. O outro ponto, princípio da inevitabilidade da jurisdição e o direito inerente aos litigantes, sendo brasileiros ou não. Dentro do assunto competência, ainda ligado aos institutos fundamentais, competência sempre cobrado com bastante incidência nessas provas. O primeiro ponto, demandas contra a instituição de ensino superior particular, a súmula 570 do STJ. Mandado de segurança, Justiça Federal. Conflito de competência, intervenção do MP, artigo 951. Outro ponto, a competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública, artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 2.153 de 2009. Outro ponto, foro do domicílio do réu, competente para a declaração de nulidade de escritura de cessão de direitos possessórios de imóvel, informativo 543 do STJ. E, finalizando, a continência, as hipóteses de configuração, artigo 56 do novo CPC. Sujeitos do processo. Primeiro assunto, os honorários advocatícios e defensoria pública. Ausente a condenação anterior, incabível honorários recursais, entendimento do STF. A possibilidade de fixação de honorários advocatícios em causa movida contra o mesmo ente estatal. A emenda 80 de 2014, segundo o entendimento do Supremo. Em sentido contrário, a súmula 421 do STJ. Ainda dentro desse assunto de honorários e defensoria, a defensoria faz jus no caso de atuar como curador especial. Agora falando sobre a gratuidade da justiça, também cobrado com bastante incidência, a concessão não afasta a responsabilidade pelas despesas e honorários da sucumbência, artigo 98, parágrafo 2º, e a pena de deserção é recurso interposto contra indeferimento de justiça gratuita. Agora falando sobre litisconsórcio, também cobrado mais de uma vez, tem bastante incidência das questões sobre litisconsórcio. Litisconsórcio ativo facultativo no Juizado Especial Federal. O valor da causa individualmente por autor, sendo irrelevante se a soma ultrapassa o valor de alçada. Entendimento do STJ.
Litisconsórcio unitário, artigo 117, que dispõe que nem sempre a solidariedade da obrigação implicará em litisconsórcio unitário. Intervenção de terceiros, a denunciação da lite, o direito de regresso, o não cabimento quando há introdução de fundamento novo, estranho ao processo principal, segundo o entendimento do STJ. A denunciação pelo autor denunciado pode aditar a inicial, ou, no caso, quando o autor faz a denunciação, o denunciado pode fazer o aditamento da inicial, artigo 127. Assistência, a possibilidade de recurso pelo assistente simples quando o assistido não haja recorrido, entendimento do STJ. Agora falando sobre do juiz, a possibilidade de decidir por equidade, artigo 140. E os impedimentos, no caso de promover ação contra a parte, artigo 144, inciso 9. Finalizando a questão dos sujeitos processuais, advocacia pública, prazo em dobro para todas as manifestações das pessoas jurídicas de direito público, artigo 183. Atos processuais, agora um novo tópico, os atos das partes, a desistência da ação, que só produz efeitos depois de homologada, artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Os pronunciamentos do juiz, a rejeição da exceção de pré-executividade, natureza de decisão interlocutória, questão da possibilidade de iniciar ex officio o processo, exemplo, artigo 712. Os prazos processuais, também cobrados com bastante incidência, o início do prazo, artigo 231, inciso 8º. As intimações, a retirada dos autos implica intimação, artigo 272, parágrafo 6º. E a Defensoria Pública, a entrada dos autos na Secretaria do órgão, início do prazo, entendimento do STJ. Finalizando, os atos processuais, valor da causa, na ação indenizatória, valor pretendido, artigo 292, inciso 5 do CPC. Falando agora sobre tutela provisória, a tutela de urgência, tutela antecipada antecedente, possibilidade de estabilização por negociação expressa das partes, enunciado 32 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, afastamento da irreversibilidade para garantir o acesso à justiça, o enunciado 25, tutela cautelar, diferença entre arresto e sequestro, inexigibilidade da multa combinatória fixada na cautelar quando improcedente a ação principal. Processo e procedimento, também um grande tópico desse tema de processo civil. Petição inicial, cobrado também com bastante incidência. Primeiro ponto, a emenda e complementação da inicial, prazo dilatório para isso. O pedido, juros moratórios, a responsabilidade extracontratual, evento danoso, súmula 54 do STJ, mais o artigo 398 do Código Civil. E o ponto 3, pedido declaratório e condenatório, pedido imediato e imediato. Resposta do réu, prazo da contestação, suspenso pela oferta de extinção de competência, volta a fluir da intimação do julgamento desta, entendimento do STJ. Audiência de conciliação, não comparecimento injustificado do réu, efeitos, artigo 334, parágrafo 8º. As provas, agora, audiência, adiamento, advogado que não comparece, artigo 362, parágrafo 2º. Segundo ponto, depoimento pessoal, a pena de confesso, artigo 381, parágrafo 1º. O ponto 3, a confissão espontânea pode ser feita por representante com poderes especiais, artigo 390, parágrafo 1º. Ponto 4 das provas, valor do documento feito por oficial público incompetente, artigo 407. E o ponto 5, as pessoas incapazes de depor, artigo 447, parágrafo 1º. Sentença, também bastante questões sobre sentenças, os efeitos e elementos da sentença. Primeiro, deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional, artigo 492, parágrafo único. Sentença extra petita e ultra petita, também várias questões sobre esse assunto. Ponto 3, a teoria da substanciação. O ponto 4 agora, a inclusão da correção monetária não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, entendimento do STJ. E ponto 5, finalizando, fato modificativo após a propositura da ação, artigo 493. Por fim, finalizando a questão desse tópico processo e procedimento, a coisa julgada, a alteração dos juros na execução não ofende a coisa julgada quando feito para adequar a legislação, entendimento do STJ. Agora falando sobre os procedimentos especiais, os embargos de terceiro, cabimento, súmula 84 do STJ, momento para esses embargos, para oferecimento dos embargos, o artigo 675 do CPC, e a legitimidade, artigo 682 do CPC. Oposição, ausência de nulidade no julgamento por sentenças distintas da ação principal antes da oposição, entendimento do STJ. Uso capião especial urbano, citação dos confinantes, artigo 246, parágrafo 3º, do CPC. Propositura da ação de reintegração de posse não obsta a do uso capião. Citação do titular do registro, necessidade, entendimento do STJ. E rito sumário, artigo 14 da Lei 10.257 de 2001. Além
do requisito de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, artigo 186 da Constituição. Agora falando sobre execução, cumprimento de sentença, obrigação de pagar quantia certa, a intimação para pagamento do débito, multa em caso de não pagamento voluntário, artigo 523, parágrafo 1º. Ainda agora falando sobre execução, várias questões sobre execução, fraude à execução, súmula 375 do STJ, o não cabimento de honorários advocatícios na execução provisória, também entendimento do STJ, excesso de execução, momento da arguição, informativo 523 do STJ, bens empenhoráveis, academia de poupança, limite, artigo 833, inciso 10 do CPC, e o bloqueio de ativos financeiros, a necessidade de pedido expresso do exequente, informativo 515 do STJ. Um outro tópico bastante relevante, com várias questões também, são o processo nos tribunais e os meios de impugnação, o incidente de assunção de competência, o cabimento, artigo 947, apelação, várias questões sobre apelação, por exemplo, se não for conhecido em segunda instância, a astrinte não poderá ser reduzida, informativo 600 do STJ, as hipóteses de eficácia imediata da sentença, artigo 1012, parágrafo 1º, a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença, artigo 1012, parágrafo 4º, a inadmissão da desistência da apelação caso concedida a tutela antecipada no recurso adesivo, entendimento do STJ, isso foi cobrado mais de uma vez, questão sobre esse assunto. Questões de fato suscitadas na apelação, artigo 1014, e a possibilidade de juntada de documentos novos, os requisitos para isso, entendimento do STJ. Embargos de declaração também, mais de uma questão cobrando bastante incidência, opostos contra a decisão de relator, decisão monocrática, artigo 1024, parágrafo 4º, ou parágrafo 2º, desculpa. Direito de complementação das razões recursais nos limites da modificação, artigo 1024, parágrafo 4º. Desnecessidade de ratificação, artigo 1024, parágrafo 5º, e a súmula 579 do STJ. Embargos manifestamente protelatórios, artigo 1026, parágrafo 2º, e ausência de intempestividade se opostos antes da publicação do acórdão embargado. Um outro ponto bem grande e também bastante relevante é a legislação processual civil especial, lei de ação civil pública, várias questões falando sobre a legitimidade da defensoria para a proposta de ACP, na tutela de interesses difusos e coletivos de pessoas necessitadas, informativos 784 e 806 do Supremo, a competência da Justiça Federal para julgar ação civil pública em comarca que não seja sede de vara federal, entendimento da STJ, o TAC, título executivo extrajudicial, ainda que não assinado por duas testemunhas, a impossibilidade de majoração pelo juiz da multa fixada no TAC e a realização do TAC na seara extrajudicial não impede a proposta de ação civil pública relativa ao mesmo objeto transigido, todos os entendimentos do STJ. O acórdão que julga improcedente a ação civil pública implica em revogação da liminar, ainda que ausente o pedido expresso, e dano moral coletivo, além da questão da imprescritibilidade da pretensão à reparação ambiental. A ação civil pública não pode ser usada como substitutivo do controle concentrado de normas. E, finalizando, a independência de ação civil pública e ação popular relativa ao mesmo objeto. Tutela coletiva no CDC, também bastante questões cobrando sobre isso, a coisa julgada na sentença de improcedência, na ação que tutela interesses coletivos, a inexistência de litispenícia entre ação individual e ação coletiva, artigo 104, prescrição de 5 anos para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, entendimento da STJ, o termo inicial dos juros de mora, citação efetivada na fase de liquidação, também entendimento da STJ, ajuizamento de ação coletiva e possibilidade de suspensão dos processos individuais, falta de publicação de editais para terceiros intervirem como litisconsortes não impede o efeito erga omnes da sentença procedente dos direitos individuais homogêneos, informativo 536 da STJ, e a inversão do ônus da prova, a regra de instrução. Agora falando sobre a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, Lei 9494 de 97, os limites subjetivos da sentença proferida na ação civil proposta por associação, artigo 2A, artigo 2º-A, juizados especiais cíveis, Lei 9099, o cumprimento de sentença, a ausência de cumprimento voluntário, artigo 52, inciso 4, o mandado de segurança, também bastante questões cobrando, a impossibilidade de sucessão das partes, o caráter personalismo do direito líquido e certo, conforme o entendimento do STJ, legitimidade para o mandado de segurança coletiva, artigo 21, termo inicial para a impetração, nos casos de concurso público, recurso em mandado de segurança, 23586, a concessão da liminar, audiência prévia, artigo 22, parágrafo 2º, o judiciário pode fazer o controle de legalidade dos atos discricionários da administração, e a súmula 266 do STF em relação ao cabimento contra a lei de efeitos concretos. Ação popular, competência em regra do juiz de primeiro grau, ainda que contra ato do presidente, menor de 16 anos não pode propor ação popular, a desnecessidade do autor popular residir no domicílio eleitoral onde proposta a ação, entendimento do STJ,
Execução da multa diária dispensa o trânsito julgado da sentença condenatória. E a ação popular não serve à defesa dos consumidores. Então, essas duas últimas entendimentos do STJ. Bom, dentre as provas analisadas, apenas a Defensoria do Rio Grande do Norte cobrou o antigo CPC. Então, mas mesmo assim eu indiquei em todas as questões os artigos do novo CPC. A lei seca foi cobrada nessas três provas em 75% das questões, a doutrina em 30% e a jurisprudência em 66%. Eu chamo a atenção ainda para 4 novidades legislativas e 4 súmulas editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de novo questionamento nessas provas, provas futuras da CESP, como a que vocês vão realizar, como a Lei 3.256 de 2016, que ela alterou o Código de Processo Civil, trazendo novas regras sobre o processo de julgamento de recurso extraordinário especial, a Lei 3.300, que regulamentou o mandado de injunção, e a Lei 3.363 de 2016, que alterou o Estatuto da OAB e o Código de Processo Civil, prevendo direitos e garantias para o advogado gestante, lactante, que tiver dado à luz ou adotado uma criança, e o advogado que se torna pai. Última lei, agora em 2007 editada, a Lei 3.532 de 2017, ela dispõe sobre a legitimidade do Ministério Público para a ajuização de indignidade, e finalizando as súmulas do STJ, as 4 súmulas 568, 570, 579 e 594. Todas essas súmulas e novidades legislativas você acessa o interior delas ou os comentários do Direito clicando na pesquisa que está no blog. No próximo vídeo nós vamos falar sobre direito tributário. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até mais.